No livro de Lucas, capítulo 20, o seu versículo 9, vamos trazer uma palavra não escatológica. Vou deixar essas partes para o pastor Afonso. Vamos trazer uma palavra prática, palavra que fala assim do nosso tempo, comportamento que nós temos que ter diante de Deus, na igreja. Vamos nos inclinar para esse tipo de meditação. Mas eu quero ler a parábola a partir do versículo 9. Diz assim: a parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no próprio tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram no vazio. Tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde matê-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Fiz para as coisas o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas eles, olhando para eles, diziam: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Esta aqui é a leitura da parábola. Os irmãos já conhecem essa parábola, e é uma parábola que não foi só escrita por Lucas, mas você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Eu acredito que esses outros escritores narraram essa mesma parábola, e você vai observar que tem alguns detalhezinhos a mais, mas não mudando o valor da parábola, porque a importância, o conteúdo da palavra ou da parábola, os três evangelistas se importaram em passar isso para a igreja. Sabemos que o alvo da parábola é o judeu, ou a nação de Israel. Mas eu já disse que eu não quero trazer hoje escatologia, deixar o pastor Afonso, os nossos pastores presidentes. Vamos trazer uma palavra prática. E para nós entrarmos na palavra prática, eu vejo também na parábola o cristianismo, não só a nação de Israel, já tem uma aplicação bem óbvia, mas o cristianismo, a igreja também dentro desta parábola. O que nós estamos vendo na narração? Primeiramente, a corrupção. Observe que foi vendada esta vinha e o Senhor se afastou por um bom tempo, e depois enviou mensageiros para que viessem levar para o Senhor os frutos. E eles maltrataram os mensageiros, e o despediram vazio, não levaram frutos. Depois mandou o filho, eles mataram o filho. Nós vemos aí a corrupção, né?
figura da nação de Israel. O que mostra a parábola é que a situação espiritual de Israel não estava nada boa. Eles estavam, na verdade, desviados. Outra coisa que eu noto, eles não estavam sabendo lidar com as coisas de Deus. Por isso que entraram no caminho da corrupção, achando eles sendo dono, ou querendo ser, porque foram as palavras deles quando o Senhor mandou o filho. Eles, quando viram que o filho agora estava vindo, eles disseram: matemo-lo e sejamos o dono da vinha. Como se isso fosse possível, né? Como se o Senhor da vinha não iria tomar atitude, porque já havia maltratado os profetas, então os mensageiros representam os profetas, maltratado o filho, agora matando o filho, e o Senhor da seara, ou o Senhor da vinha, iria ficar quieto. Então jamais seria possível eles dominarem, serem dono da vinha. Mas outra coisa, olhando para o povo de Israel, era de fato um povo avisado. Quando eu falo assim, avisado, tinha alguns privilégios. Eles eram filhos de profetas, patriarcas, então eles eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra, dos mandamentos de Deus. Eles deveriam ser melhores. E essa vergonha toda que nós vimos na parábola, essa atitude contra os mensageiros, contra o filho, não deveriam, não, porque eles tinham esse privilégio de ser um povo avisado. Mas mesmo assim se rebelaram, não reconheceram a legitimidade do poder de Deus, não reconheceram o Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, eles fizeram o quê? O crucificaram. Estavam mais na razão de reconhecer. Mas o que nós vimos, nações não judias reconhecendo o Senhor, e eles não. É o que eu vejo na parábola. Mas também, para a nossa aplicação, a figura da igreja, seria bom que o cristianismo não estivesse baseado nessa parábola, mas pela altura que está andando o cristianismo, a gente observa que o cristianismo também está infundido nesta parábola, porque eu vejo aqui um paralelo de comportamento, e é o que na verdade eu vou estar falando aqui hoje. Existe crente negligente? Claro que existe. Por isso que a palavra de Deus está cheia de exortação. Mas são crentes chamados, sim, são crentes chamados segundo a grande e infinita misericórdia de Deus. Mas muitos não têm dignificado a vocação pela qual foram chamados. Esta é a grande realidade. Olha só, irmãos, nós falamos que a nação de Israel não souberam lidar com as coisas de Deus. Por isso que maltrataram os mensageiros, mataram o filho, se ensoberbeceram uma justiça própria, achando ser dono das coisas de Deus, querendo fazer o que bem entender, e nada daquilo ali era deles, nada era deles. Eles estavam ali como rendadores, eles arrendaram, foi passado para eles cuidar daquilo que não era deles. Para o cristianismo,
Como nós podemos trazer aqui uma exortação para nós? Quantas coisas têm entrado no cristianismo nesses últimos tempos? Mas agora, posso trazer alguns exemplos. Falsas doutrinas, já desde os tempos passados, mas ainda hoje. Tem entrado. Superstições, que estamos vendo mais hoje do que no passado, dentro do cristianismo. Alguns exemplos, tem bastante. É água benta, é a roupa ungida, é fotografia, e assim vai, né? É o paletó do obreiro, que se jogar no fulano pega fogo, né? ou desmaia, é arrebatado. Estou falando coisas que a gente já viu. Sal grosso, eu nem sei como é que funciona esse negócio de sal grosso, mas as superstições têm entrado no cristianismo. A palavra é esta: os israelitas não souberam lidar com as coisas de Deus. Nós temos sabido lidar com as coisas de Deus. E os padrões ou modelos mundanos, como por exemplo, que tem entrado divórcio. Mas irmão Wagner, divórcio não é um padrão mundano. Divórcio está na Bíblia, mas é reprovado por Jesus, como se fosse mundano, não faz parte dos princípios de Deus. Mas eu não li lá no capítulo 19 de Mateus, quando na Bíblia colocou um texto em volta desse tema divórcio. Sim, mas Jesus reprovou. Mas Moisés reprovou, mas Jesus disse que Moisés só delegou por causa da dureza dos corações. Então divórcio é coisa do mundo. O povo de Deus não pode ter coração endurecido. Então, se tem, está dentro de um padrão mundano. Tem o trauma? Sim. Outra coisa que muitos não gostam de ouvir, mas eu estou muito incomodado com isso: o comércio. O comércio é um padrão mundano? Sim, senhor. Sim, senhora. O comércio é um padrão mundano. Isso é coisa lá de fora. As coisas de Deus não podem haver isso. E o que nós temos mais visto nesses últimos tempos, e muito mais nesses últimos tempos, repito, nós temos sabido lidar com as coisas de Deus. É a vinho que Deus colocou em nossa mão, não é nossa. Nós estamos apenas sendo dispenseiros das coisas de Deus. Temos sabido lidar. Mas irmão Wagner, seu comércio vem em prol da comunidade. São comércios santos. Quando Jesus levantou-se contra o mercado que estava fazendo do lado de fora do templo, não era nem dentro, que não podia entrar, do lado de fora do templo, a mercadoria era com finalidade religiosa. Mas Jesus não aceitou aquilo porque, segundo a lei, o povo levava os animais para o sacrifício. Não podia ser vendido na porta do templo para o trabalho ou fazer parte da liturgia, da cerimônia religiosa. O povo levava, era doado, já levava os animais, os sacerdotes ali faziam o trabalho. De lugar nenhum na Bíblia nós vamos ver o Senhor aprovando a vendagem de animais para o trabalho litúrgico, religioso.
Então Jesus se levantou contra: não faça da minha casa casa de comércio. Tem entrado, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando a palavra de Deus diz assim: trazei os dízimos e oferta para que haja mantimento na minha casa, é justamente essa ideia que o Senhor está passando para nós. Aí é bíblico. Com o dízimo, com a oferta, nós vamos sustentar a obra. Aí haverá mantimento com isso. Mas o Senhor é fiel. Dízimos e oferta. Só aí que nós vemos uma abertura da entrada financeira da igreja dentro da provação de Deus. Fora disso, não estamos sabendo lidar com as coisas de Deus. Na escola dominical também nós aprendemos sobre a acepção de pessoas. Acho que foi a última lição agora. Eu estava dando também a aula lá na congregação, para os jovens. Foi muito bom. A acepção vem junto com o preconceito. Foi só no tempo de Tiago, né? Que a acepção de pessoas havia entre o povo de Deus. No nosso tempo não existe mais isso. Nós somente estamos estudando a carta de Tiago para termos algum proveito intelectual, teológico, mas hoje não tem isso, né? Tem sim. E precisamos saber lidar com isso. É muito fácil a gente fazer uma acepção, né? Havia proibido o estender do dedo. Quando o Tiago diz com relação ao pobre, que fica aqui no chão, senta no chão, não fica de pé, ele chegar na casa de Deus, e ao rico coloca lá no lugar de destaque. Tiago disse assim: isso é uma vergonha. O povo de Deus aderindo ao modelo mundano, que no mundo existe isso. Eu ainda estou trabalhando, eu vejo lá na empresa onde eu trabalho, muita acepção. Um grupinho lá, um grupinho aqui, não se mistura, funcionário, professor, mas está certo, isso é lá fora. Mas vindo para a igreja, Tiago disse: isso não pode entrar. Temos que nos despojar desse hábito, mas não também humilhar o rico. Não, agora o pobre vai ficar no destaque, o rico vai sentar no chão e fica de pé. Não, de igual forma. A acepção de pessoas, segundo a palavra de Deus, é um modelo mundano. E se nós não tomar cuidado, precisamos tomar cuidado. Desobediência, irmãos. Quando eu falo assim, eu me incluo, todos nós precisamos melhorar. Mas olha, desobediência. O pastor tem ensinado. Eu venho aqui quase todas as terças-feiras. Só não venho quando eu tenho uma reunião. Eu não tenho outro dia para vir, para fazer reunião com as congregações que a gente está trabalhando. Mas fora disso eu estou aqui. Pastor prega, ensina. Tem doutrina, tem palavra de Deus. Mas eu tenho visto tanta desobediência. Tanta desobediência que vai de lá para cá e daqui para lá. E ó, norte, sul, leste, oeste. Temos sabido lidar com as coisas de Deus. Agora, vou falar uma coisa aqui que muitos podem não gostar. Comemorações antibíblicas. Comemorações antibíblicas tem entrado também nas igrejas. Que Deus guarde o nosso meio, mas a gente tem visto. Esse dia eu estava vendo das pedrinhas, nós temos um trabalho lá, toda terça-feira a gente vai lá. E estava naquela época da Copa
Copa do Mundo. Eu passei por uma determinada igreja e as portas estavam bem abertas, um telão, e os crentes lá vendo o jogo dentro da igreja, comemorando, né? Torcendo, cultuando dentro da igreja. Eu quase dei uma ré no carro. Falei, será que eu vi isso mesmo? Mas eu estava acompanhado, foi isso mesmo. As pessoas estavam comigo, é isso mesmo que não viu. Eu fiquei estarrecido. Senhor, o que é isso? Isso é que eu vi, né? A não ser se Deus vinha mostrar para nós que Ele mostrou para Ezequiel. Aí vamos ver mais coisas. Mas, cultuando o jogo, né? Aqui é o lugar da glória, né? Glória a Deus. Não vou. E vai dar um palavrão e vai mesmo. Eu saí do mundo. Eu sei como é que é torcer para um time. Palavrão faz parte. Então, por que tem um cara para isso? Nós temos sabido lidar com as coisas de Deus. Quando eu vim para Jesus me trouxe. No princípio lá, havia comemorações de Natal na igreja. E depois eu fui lendo a Bíblia, fazendo alguns estudos. Eu falei, meu Senhor, mas a Bíblia não manda nós comemorar Natal. Parece que não tem nada de mal, né? Mas a Bíblia não manda, nós estamos seguindo a palavra de Deus ou não estamos seguindo? A Bíblia manda comemorar a morte de Jesus. Os discípulos não comemoraram o Natal, mas acabou, não tem mais. Mas quando eu vi no princípio, mais de 30 anos atrás, comemoraram, fazer aqueles presentes, as coisas todas, né? Era bonitinho. Eu não estava conhecendo a palavra de Deus ainda, aceitava. Depois comecei a ler a palavra, não aceitei mais. Não pode ter. E graças a Deus, esse tipo de comemoração não existe mais. Vocês sabem que tem até comemoração hoje? Hoje, em algumas igrejas, comemoram festa junina e festa julina, com bandeirinha e tudo dentro da igreja. Não sei se tem fogueira, viu? Não é a fogueira santa, não é a fogueira da festa junina e julina. Não sei se tem, mas eu já vi com bandeirinha e tudo dentro da igreja. Talvez seja uma forma para atrair o povo não sair. Irmãos, o povo de Deus gosta de Bíblia, o povo de Deus gosta da palavra. E não funciona, essas coisas não atraem, não mudam, não transformam a vida de ninguém. Eu vejo isso como, nós não precisamos disso. E tem mais em tantas comemorações. Se você for procurar no calendário, você vai ver tantas comemorações e que a gente chama um pouco à frente. Não é bíblico. Ah, mas não tem importância, irmão. O que tem? Parte social, até hasteamento da bandeira. Canta até aquele hino assim: pátria amada e idolatrada. Nem percebe na letra, né? Salve, salve. Será que nós estamos ou não estamos enquadrados na parábola? Temos sabido lidar com as coisas de Deus? Nós não precisamos dessas coisas. O Espírito de Deus está na frente. O culto se torna irracional quando a gente traz o modelo do mundo para dentro da igreja. É vergonhoso. E tudo isso, meus irmãos, muitos têm sido feitos não melhores do que os judeus da parábola, o Israel da parábola, nos tempos do Senhor. Quando nós aderimos a esse modelo, não temos sido melhores. E às vezes a gente vê a palavra, né? Vamos lá na escatologia, os judeus mataram Jesus. Aí Deus levanta os seus mensageiros
cara entrar em choque com esse tipo de modelo, maltrata o mensageiro e mata o filho de novo. Nossa, não dá não para ouvir aquele irmão não, porque a mensagem dele não dá. A moda hoje é a pregação triunfalista, pregação mercantilista. Sabe a pregação que mexe com ela? Pregação que traz a você uma promessa aqui na terra. Mas não é este também o padrão de Deus. O padrão de Deus é que, graças a Deus, nós temos ouvido aqui palavras que de fato vêm edificar nossa alma, trazer crescimento espiritual para nós e prover a Deus a vida material. Mas a igreja foi estabelecida para nós ouvir palavras de cima. Paulo disse que estava com uma tarefa de preparar a igreja para apresentar como uma noiva, como uma esposa ao Senhor. Não para ela se apresentar às manchetes deste mundo. Então eu estou vendo nesta parábola um grupo escrito nesta parábola, os lavradores ímpios. E ambos, referindo ao grupo, gozavam de privilégios. Os judeus, conhecedor da lei, filho de profetas, patriarcas, e o cristianismo, também gozando de privilégios, porém mal utilizando. Os judeus deveriam ser destaque, irmãos. Deveria ser uma referência. E o cristianismo? Ali no Congresso de Gideões, uma das pregações, pregação de sábado. Eu fui em todos os trabalhos de Gideões. Eu peguei todas as pregações, mas a pregação de sábado, eu falei assim: Jesus, obrigado. Porque às vezes não é que a gente se sente só. A gente sabe que tem 7.000, né? Mas é gostoso que a gente ouve só uma pessoa que tem uma pregação assim, né? Pregação que faz a gente subir, né? Sair do chão. É isso mesmo. O cristianismo no Brasil está desejado. Está muito a desejar. Nós precisamos pedir misericórdia. O que eu entendo para que Jesus venha a ser valorizado no meio do cristianismo, quando eu falo cristianismo, eu me envolvo, para nós sermos curados, é nós reconhecer os nossos pecados. Conhecer. Já faz anos que eu estou na frente de trabalho, eu sinto o peso da responsabilidade. Nossos irmãos pastores, vocês olham por nós, o Senhor cobra da gente. Mas eu digo assim, cada um de nós precisamos reconhecer. Paulo diz para examinar a si mesmo. Precisamos sermos mais espirituais. E nós estamos vendo um cristianismo muito longe de ser espiritual. Todos esses modelos que eu trouxe aqui, que está entrando dentro do cristianismo, porventura existe algum valor espiritual? Destaca-se os pastores, dirigentes das igrejas espirituais? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 7, ele diz que a inclinação da carne faz inimizade contra Deus. Está ferindo os mensageiros e ferindo o filho, com esses padrões que tem entrado. Mas quando eu disse que nós precisamos discernir nós mesmos, não é expor para o outro, sabe? É uma coisa assim pessoal entre eu e Deus, cada um de nós, né? Vamos ver como nós estamos diante de Deus, com certeza virá a cura. Deus quer curar.
Sabe que quando eu digo que Deus quer curar, porque eu vejo na parábola a misericórdia de Deus também. Olha só, o Senhor enviou profetas, que eram os mensageiros, enviou outros mensageiros, foram maltratados, mas o Senhor enviou. O Senhor enviou mensageiros, ou mensagens, eles não receberam, insultaram, injuriaram, mas eu vejo aí a misericórdia de Deus. Os homens não sabem lidar com as coisas de Deus, porém Deus, de uma forma tão graciosa, estava lidando com os homens, com aqueles que ele havia colocado na frente de uma obra tão séria como essa. Olha só, a misericórdia de Deus. Não foram só que foram maltratados, foram muitos maltratados. O Senhor mesmo assim mandava outro. A misericórdia de Deus, a paciência de Deus. Se no meio disso ele se conscientizasse, examinasse e se consertasse, que Deus. Mas não. Voltando para o cristianismo, durante séculos Deus tem sido provocado. Essa palavra provocado, quando eu falo assim, Deus tem sido provocado, o que a gente lembra? Lá no deserto, quando Deus foi provocado pelo povo. A mesma coisa hoje. Deus tem sido provocado por séculos por conta de falsas doutrinas, desprezo pela palavra, modelos mundanos entrando na igreja. O cristianismo não tem que se gloriar em nada. São devedores, somos devedores. Foi muito proveitoso o congresso dos Gideões, e especialmente a pregação de sábado. Mas das frases da pregação que ficou muito marcado foi essa assim, olha, vocês vão lembrar, quando o pastor pastor Elias, ele disse assim: enquanto o avivamento não for desse jeito. Ele trouxe aquele exemplo de João Batista para chegar no que ele queria falar. A igreja os irmãos virem para a igreja para ouvir Jesus falar, não pregador, não cantor tal, mas vir por conta de Jesus, não é avivamento. Em outra frase que ele disse: a mídia gospel não se interessa neste avivamento, porque vai prejudicar o comércio. Então não é avivamento. Avivamento é quando as pessoas vão para a igreja por conta de Jesus. Quem vai dar uma escola dominical? Não vou não. Quem vai pregar hoje domingo? Não vou não. Enquanto tiver nesse raciocínio, isso não é avivamento. Outra coisa que ele falou importante, que sai pulando, mas não é avivamento. Falar em línguas está longe de avivamento. Irmãos, eu creio que vocês estavam lá, foram palavras sérias para nunca mais nós esquecermos. Brasil, um gigante adormecido. E sabe quem falou essa frase? Muitos anos atrás, Billy Graham, quando ele esteve no Brasil pregando, ele falou assim: o Brasil é um gigante, mas dormindo. Isso há muitos anos atrás, e não acordou até hoje, continua dormindo. E quando dorme, o que acontece? O inimigo vem de noite, lança joio. Por isso que ocorre esse tipo de coisa. Misericórdia. Mas nós estamos destacando aqui a misericórdia do Senhor, né? A misericórdia de Deus foi tão grande, e tem sido tão grande, que foi antes de nós nos converter, a misericórdia de Deus já estava sobre nós. Vocês lembram disso? A sobrevivência nossa era a misericórdia de Deus. Depois viemos para Jesus, a ter a salvação. Aí nós estamos na igreja, o Senhor fala conosco, nos liberte. Estando na igreja, o Senhor nos tem visitado de uma forma maravilhosa. Sim ou não, meus irmãos? Deus tem nos visitado?
Nós temos estado aqui na oração todos os sábados, que aproveitar fazer convite. Todos os sábados a gente tem orado aqui, faz anos que a gente está orando aqui, glória a Deus. Como é bom, né, Eduardo? Como é bom. Deus visita, Deus fala. Tem muita gente não. Nós que deixam sincero. Eu sei que você é sincero, por isso que eu te convido. Mas é tão gostoso. É a misericórdia de Deus. Porque acabei de falar do cristianismo, que precisamos melhorar. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, né? Está mandando mensageiro. E o filho presente, Deus visitando. Mas nessa misericórdia de crucificar o filho, aí o Senhor da vinha trouxe juízo. Precisamos atentar para isso. A severidade do juízo de Deus. A punição dos lavradores serviu como exemplo. Como Deus lidará com cada um de nós. Principalmente com aqueles que estão em iminência. Mas todos nós somos despesteiros das coisas de Deus. Para com os judeus veio o juízo? Veio. Aí nós entendemos lá na história que veio juízo sobre a cidade de Jerusalém, o templo, também veio juízo sobre o templo, veio juízo, e até hoje a gente viu através da televisão o juízo de Deus. Até uma das aulas na escola teológica, né? Vai haver guerra lá até o fim. É juízo de Deus. Mas e a igreja? Aí nós temos que pedir misericórdia de Deus, né? Mas sobre a impiedade, o juízo de Deus vem se houver impiedade no cristianismo. De igual forma, não diz a palavra de Deus que o juízo de Deus virá sobre a sua casa? Então como ficará o mundo? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 22, Paulo diz assim: considere, olha só, considere a bondade de Deus, mas também considere a severidade de Deus. Será que nós temos considerado? Nós temos olhado para o Senhor, o Senhor é misericordioso, vamos continuar assim, né? Como se sendo o dono das coisas de Deus. Não somos donos. Você precisa submisso à sua palavra. Então Deus é bondoso, também Ele é severo. E o escritor aos Hebreus, capítulo 12, o verso 29, uma palavra forte. O escritor disse assim, que Deus é fogo consumidor. Moisés se maravilhou quando a sarça não se consumia, mas estava incendiado. Mas agora o escritor traz uma expressão assim: mas Deus é Deus como fogo consumidor. Se tem piedade, sofrerá o juízo de Deus. Poderíamos falar também de Daniel, quando mesmo teve aquela interpretação da estátua. Todos os quantos estavam fazendo parte da estátua sofreu quando a pedra bateu naquela estátua. Foi todo esmiuçado. Estátua representa o mundo, modelos mundanos. Porém a igreja não fazia parte da estátua, mas da pedra. Que na verdade é a expressão assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Mas aquele que não está em Cristo, ainda estando no meio. Olha que quando o povo saiu de Israel, havia uma mistura de gente. Não é o fato de sair do Egito, não é o fato de sair do Egito, estar no deserto. Às vezes está no deserto, lugar de conhecer a Deus, lugar de provação, ao mesmo tempo lugar de crescimento espiritual.
Muitas das vezes não é para todos. Se não tiver o coração aberto, o deserto pode servir de lugar de juízo, lugar de fogo consumidor, lugar de severidade de Deus. Aqui é um lugar de bênção? Sim, para aqueles que são sinceros. Mas se não for sincero, o mesmo lugar de bênção se torna lugar de juízo de Deus. Temos tido exemplo na Bíblia, repentino, quando alguém queria mentir ao Espírito Santo, e Pedro falou assim: olha, acabaram de sepultar seu marido, na missa aqui, e vai levar você. Juízo de Deus iminente. E as Escrituras diz assim: que aqueles que usam de engano não permanecerão na casa de Deus, na Assembleia do Justo. Juízo de Deus, lugar de bênção e de juízo. Temos sabido lidar com as coisas de Deus, irmãos? Deus está mandando seus mensageiros. Temos ouvido? Deus quer ver fruto. Aquilo que pôs a nossa mão para trabalhar, Ele quer ver fruto. Temos tido fruto na sua obra. Ouvindo tudo isso, que pessoa havemos de ser, irmãos? Precisamos melhorar, começando por mim, todos nós. As Escrituras falam de santo trato, piedoso, e assim vai. A palavra de Deus trazendo um modelo para cada um de nós. Nós temos para falar isso. Deus abençoe e eu agradeço.